Para alguns, a Bíblia é a palavra de Deus, perfeita e autêntica. Mas no decorrer do século passado foram encontrados outros textos antigos, perdidos ou há muito esquecidos, enterrados em grutas ou nas areias do deserto, que contam versões diferentes das histórias bíblicas. Coisas que foram traduzidas como parte da Bíblia que não fazem parte da nossa Bíblia. Escritos há séculos por autores anónimos, copiados e embelezados ao longo de gerações sucessivas. Não havia dia, década ou século em que todos estivessem de acordo. A certa altura da história, alguém disse: estas páginas vão fazer parte do livro e estas não. Estes são os textos antigos que foram banidos do cânon oficial. Histórias que poderão esclarecer e desafiar tudo aquilo que julgamos saber acerca da Bíblia. Censurado. Enigmas do Antigo Testamento. Por volta do ano 30 depois de Cristo, reúne-se uma multidão numa pequena aldeia perto de um lago chamado Genezaré. Aqui os habitantes judeus desta província romana da Judeia testemunham um milagre. Mas como relata o Evangelho de São Lucas, alguns membros da multidão sentem-se assustados. Acusam o curandeiro de expulsar demónios em nome de Belzebu e exigem um sinal, uma prova de que este trabalho é feito em nome de Deus. Estas suspeitas levam o curandeiro, conhecido pelo nome de Jesus de Nazaré, a repreendê-los. Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do Filho do Homem. Então Jesus faz uma afirmação misteriosa. Compara o seu próprio poder com o poder dos grandes patriarcas da Bíblia. A Rainha do Sul levantar-se-á, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Ele profere estas palavras durante um exorcismo de demónios. Ele diz: e aqui está quem é maior do que Salomão. Porque não disse maior do que o rei Davi. Em vez disso, referiu-se a Salomão. O que será que Jesus quer dizer? O que é que Salomão, o rei sábio do Antigo Testamento, tem que ver com a expulsão de demónios? Creio que a partir dos textos do Novo Testamento se torna claro que Jesus, os seus apóstolos e os autores dos Evangelhos conheciam as Escrituras e citavam-nas abertamente. Certos estudiosos acreditam que Jesus se referia a uma história que não é contada na Bíblia hebraica, mas sim num outro texto, o Testamento de Salomão. Neste livro, Salomão é não só o homem mais sábio, como também um mestre de demónios. Jesus faz uma referência oblíqua a uma história que já naquele tempo era conhecida na antiga Judeia e que as pessoas, ao que parece, aceitavam como verdadeira. Com o nome de Testamento de Salomão, este texto está redigido na primeira pessoa e descreve como o rei Salomão conjurou um exército de demónios. Surgiram perante mim 36 espíritos, com caras de burros, bois e aves. Fiquei maravilhado e perguntei-lhes: quem são vocês? Será que Jesus, de quem se diz ter debatido as Escrituras com os doutores do templo quando tinha apenas 12 anos, teve acesso a histórias sagradas diferentes daquelas que lemos hoje no Antigo Testamento? A Bíblia hebraica, a que os cristãos chamam de Antigo Testamento, está dividida em 3 partes distintas. Apesar de 2 delas serem amplamente aceitas no tempo de Jesus, havia uma que não detinha o mesmo estatuto. A primeira parte da Bíblia foi criada durante o período persa, entre 500 e 400 anos antes de Cristo. Compreende os livros do Gênesis, do Êxodo, do Levítico, dos Números e do Deuteronômio, o Pentateuco, os chamados 5 livros de Moisés. A tradição judaica vê os 5 livros do Gênesis ao Deuteronômio como o maior e mais alto grau de revelação de Deus a Moisés. A seguir vem uma segunda categoria no cânon bíblico, composta pelos profetas, e a seguir a terceira categoria, as Escrituras. É esta parte, as Escrituras, considerada sagrada.
mas menos integral do que as outras duas secções da Bíblia hebraica, que mais mudou ao longo dos séculos. Só viria a estabelecer-se por completo muito depois da crucificação de Cristo. Pode parecer-nos estranho, mas provavelmente não havia Bíblias alternativas. Mas sim, Bíblias que continham livros alternativos que eram considerados sagrados. Sabemos isto a partir de alguns textos gregos que sobreviveram até aos nossos dias. Coisas que foram traduzidas como parte da Bíblia, mas que não existem na nossa Bíblia, e coisas que descobrimos nos pergaminhos do Mar Morto, que a comunidade considerava parte integrante da Bíblia, mas que nós não. Será que Jesus e os seus discípulos conheciam e citavam histórias sagradas que não se encontram na Bíblia atual? O que sabiam eles que os leitores modernos não sabem acerca dos famosos patriarcas da Bíblia, como José, Daniel, Adão e Eva? E em relação a Salomão, sobre quem Jesus se referiu enigmaticamente durante um exorcismo no Evangelho de São Lucas? A certa altura da história, alguém disse: estas páginas vão fazer parte do livro e estas não. Mas existiam comunidades em que essas páginas também faziam parte do livro. O que estará contido nestas páginas em falta? Serão, como alguns defendem, meros melhoramentos tardios ou mentiras categóricas? Será que estas narrativas perdidas contêm revelações ancestrais ou levantam mistérios ainda maiores? É um texto antigo que se refere a uma das personagens mais conhecidas do Antigo Testamento, o rei Salomão, mas que não faz parte da Bíblia de hoje. Rejeitado por judeus e cristãos, viria a tornar-se num documento cobiçado por praticantes de alquimia e cabalismo. Tem o nome de O Testamento de Salomão e refere-se a uma faceta pouco conhecida da personagem de Salomão, a de feiticeiro, mestre de demónios. O Salomão que conhecemos da Bíblia é um homem de imensa sabedoria. Uma das coisas que se diz acerca dele é que possuía a sabedoria dos povos do Oriente ou dos caldeus e a sabedoria dos egípcios, o que significa que a sua sabedoria incluía o estudo dos astros, incluía a magia, como iremos encontrar no Testamento de Salomão. Foram encontradas várias cópias do Testamento de Salomão, escritas em grego e preservadas pela Igreja Ortodoxa Grega, em bibliotecas cristãs em França, Inglaterra, Grécia e Israel. O facto de todas datarem do século XV e XVI levou a que alguns estudiosos acreditassem que foram escritos durante essa época. Mas no início do século XX, muitos deles suspeitavam que a origem da história era muito mais antiga. Essa suspeita foi confirmada em 1945, quando um agricultor egípcio fez uma descoberta extraordinária num lugar chamado Nag Hammadi. Enterrados na terra estavam manuscritos antigos, guardados no interior de vasilhas de barro, longe de olhares indiscretos durante quase 1600 anos. Datados dos séculos I e II, incluíam várias passagens que pareciam referir-se diretamente às tradições descritas no texto de Salomão. O que sabemos acerca da altura em que o Testamento de Salomão terá sido escrito é que tem de ser anterior ao ano 400, pois existe um outro texto dessa época que o cita. O Testamento conta uma história diferente de Salomão, daquela que conhecemos da Bíblia. Todos conhecem a história das duas mulheres que levam o seu filho ao rei Salomão e onde ele decide: vou dividi-lo em dois, já que ambas o reivindicam. A altura em que a mãe verdadeira diz: não, por favor, entreguem a criança a outra mulher. E ele fica a saber qual delas é a mãe verdadeira. Claro que ele nunca pretendeu dividir a criança em dois. A narrativa alternativa do Testamento de Salomão diz respeito ao seu outro grande feito, a construção do Templo de Jerusalém. O templo é construído com auxílio de uma entidade sobrenatural. Salomão é o agente de Deus. Salomão não é apenas o arquétipo do homem sábio, mas o típico executor de feitos sobrenaturais. No texto, Salomão explica que o arcanjo Gabriel lhe deu um anel de grande poder. Com ele dominarás todos os demónios da terra, e com sua ajuda irás construir Jerusalém. Existe aqui muito simbolismo tolkieniano. Um anel de poder, um anel para os dominar a todos, um anel para os encontrar, um anel para os conduzir e unir na escuridão. Utilizando este anel, Salomão conjura o próprio Belzebu com o objetivo de dominar uma horda de demónios. E, interpelado por mim, prometeu colocar sob o meu domínio todos os espíritos impuros.
Um por um, ele coloca-os a trabalhar na construção das fundações do seu templo. E qual é a ideia aqui? Que se uma pessoa conseguir de alguma forma tirar partido do lado bom da força, pode usá-la para subjugar o lado negro e até mesmo fazer com que ele trabalhe em prol do bem. Penso que podemos olhar para o uso dos demónios como uma forma de dizer que o templo tem uma origem divina. Não foram canteiros nem pedreiros que construíram o templo. Foram estes seres divinos que Salomão conseguia controlar, colocando-os a puxar corda, a cortar mármore e a pôr tijolos uns em cima dos outros. O Testamento de Salomão, tal como existe hoje, está repleto de referências cristãs, já que os próprios demónios profetizam a crucificação. E o demónio disse: iremos corromper o mundo habitado durante um longo período, até que o Filho de Deus seja esticado na cruz. Mas certos estudiosos têm sugerido recentemente que, apesar dos seus elementos cristãos, as tradições que estão por detrás da história poderão ser bem mais antigas. Grande parte do material que contém sugere a existência de um núcleo judaico mais antigo, talvez do primeiro século da era cristã, que mais tarde foi reformulado por cristãos e depois preservado e posto a circular por eles. É uma visão aparentemente confirmada por uma descrição de um exorcismo encontrado nos trabalhos do historiador Flávio Josefo, escritos no século I. O processo de cura era o seguinte: ele colocava um anel do tipo mencionado por Salomão nas narinas da pessoa possuída e depois expulsava o demónio. Flávio Josefo, que viveu no primeiro século da nossa era, escreveu em grego, mas era natural da terra de Israel. Por isso, e apesar do Testamento de Salomão, tal como o conhecemos ser um texto posterior, a tradição, a história já existia séculos antes do texto ter chegado até nós. Como Josefo afirma, as tradições descritas no Testamento de Salomão faziam parte do ritual do exorcismo judaico. Será que isso explica a razão de Jesus mencionar o nome de Salomão durante um exorcismo, segundo o Evangelho de São Lucas? Se assim for, isso mostra que o texto que outrora se acreditava ter sido escrito em tempos medievais, na realidade remonta ao tempo de Cristo. Sabia-se que Salomão era o arquétipo do exorcista de demónios. Não tenho dúvidas que Jesus fez referência a esta história, especialmente se associarmos isso aos textos de Josefo. Se o Testamento de Salomão fez outrora parte da tradição judaica, desde então que esses textos têm estado perdidos. Mas na Idade Média, estas lendas de feitiçaria eram populares entre os leitores cristãos medievais. Estavam mais familiarizados com o fantástico do que os seus homólogos judeus teriam estado. Existe no meio do judaísmo uma espécie de tensão entre os elementos racionais da tradição, aqueles que seguem a lei, a razão, o senso comum e os elementos mais fantásticos da tradição. Não só os anjos, os demónios e a magia, mas inclusive os poderes sobrenaturais da oração. O caminho místico está repleto de perigo. Não há dúvidas quanto a isso. E de acordo com os místicos, os cabalistas, uma pessoa só tem permissão para entrar no jardim do misticismo quando atingir os 40 anos de idade e possuir um grande conhecimento e sabedoria da Torá, por ser muito perigoso, cheio de perigo. As pessoas podiam desencaminhar-se e até mesmo perder a sua sanidade mental. Este é o destino de Salomão, de acordo com este texto excluído. Mas não são as forças demoníacas que fazem com que Salomão perca a noção da realidade. Salomão não tinha problemas em lidar com demónios. O seu problema eram as mulheres. Uma das mulheres de Salomão é uma pagã, e ele oferece um sacrifício simbólico aos deuses dela para lhe agradar. Ele dava ouvidos à sua esposa pagã, que, como é óbvio, prestava culto a deuses estrangeiros, e o seu coração apartou-se do verdadeiro Deus de Israel. E como resultado disso, ele perdeu a própria sabedoria, que fez dele um grande rei. Começou a dizer frases sem nexo, já ninguém o percebia e tornou-se alvo de chacota. No fim, o Testamento de Salomão, com a sua ênfase na construção do Templo de Jerusalém e na vinda de Cristo, revelou-se demasiado híbrido para encaixar no cânon judaico ou cristão. Não está na Bíblia hebraica. Como tal, não pertence ao Antigo Testamento e não fala de Jesus, logo também não faz parte do Novo Testamento. É um texto que não encaixa em nenhum dos lados. Houve outros textos bíblicos que também caíram no esquecimento, tendo sido redescobertos séculos mais tarde. Entre eles,
encontra-se uma estranha história que afirma ser anterior à de Adão e Eva e que raramente é discutida no interior de uma igreja ou sinagoga devido aos assuntos tabu que levanta: infanticídio, feminismo e sexo demoníaco. Todo o mundo conhece a história de Adão e Eva tal como é contada no livro do Gênesis. Mas poucos conhecem a história que não vem nesse livro, a história de Lilith, a misteriosa primeira mulher de Adão. Depois de Deus ter criado Adão, disse: "Não é bom para o homem estar sozinho." Então criou uma mulher a partir da terra, tal como tinha criado o próprio Adão, e chamou-lhe Lilith. 2 textos, excluídos da Bíblia, contam a sua história em pormenor. O primeiro tem o nome de Zoar, também conhecido como o Livro do Esplendor, muito provavelmente uma criação do século XIII. O outro, chamado o Alfabeto de Ben Sirá, é uma coleção de textos compilada na Idade Média. Embora ambos sejam medievais, diz-se que se baseiam em tradições que remontam à Antiguidade. De acordo com estas tradições, Lilith foi a primeira mulher de Adão criada antes de Eva. No início, não foi apenas Adão que foi criado a partir do pó da terra. Adão e a sua parceira Lilith foram co-criados do mesmo pó, da mesma terra, ao mesmo tempo, separados e iguais. Infelizmente, Adão não viu as coisas dessa forma e chegou uma altura em que começou a insistir que Lilith lhe deveria ser subserviente. "Fica abaixo de mim, mulher", disse ele. E ela recusou. A razão pela qual Lilith foi rejeitada como mulher de Adão deveu-se ao facto de ela insistir na igualdade. Lilith decidiu naquele momento pronunciar o nome divino, 4 letras em hebraico, que formavam o nome de Deus, Yud e Vav E, e que não podiam ser vocalizadas ou pronunciadas. Mas quando ela as pronunciou, ganham um poder tão grande que voou para longe, em direção aos céus. De acordo com o texto de Ben Sirá, foram destacados 3 anjos para levar Lilith de volta, mas sem êxito. Disse o Santíssimo: "Se ela concordar em voltar, é bom. Caso contrário, terá de permitir que 100 dos seus filhos morram todos os dias." Ela foi informada da vontade de Deus, mas não quis regressar. Com o desaparecimento de Lilith, estes textos alternativos contam que Deus ofereceu a Adão uma segunda mulher, Eva. A segunda mulher de Adão, que ele tinha pedido a Deus, Eva, foi-lhe retirada da sua costela e não criada da terra ao mesmo tempo. Isso permitiu-lhe dizer: "Submete-te a mim, mulher", e esperava-se que ela o fizesse. Lilith, banida do jardim, é agora um demónio condenado a perder 100 descendentes seus todos os dias devido à sua desobediência. Mas ela irá vingar-se sobre os descendentes de Adão e Eva. Daí em diante, ela iria causar sofrimento à segunda mulher de Adão, às mulheres grávidas e aos recém-nascidos, molestando inclusive aos jovens que dormem sozinhos, criando assim a sua raça de crianças demoníacas. É esta referência a Lilith como um demónio que nos revela uma pista para as origens destes textos. A própria Lilith parece ser um antigo monstro dos tempos pré-históricos. Crê-se que algumas culturas antigas encontradas no Egito, Grécia, Babilónia e Suméria representam a sua imagem. Existem referências a ela numa antiga escultura em relevo babilónica que retrata uma mulher com garras de ave, flanqueada por corujas, e que está relacionada com uma deusa antiga chamada Lilitu ou Lilith. As suas raízes sugerem a noite. A palavra hebraica Lila significa noite. Existe por isso a ideia de que ela é um demónio da noite. Talvez uma espécie de demónio noturno, sugador de sangue. Ela é mencionada na Bíblia hebraica e em algumas traduções do livro de Isaías no Antigo Testamento. Aí Lilith vai descansar e encontrar um lugar de repouso. Ali se aninhará a cobra, que porá chocará os seus ovos e recolherá a sua ninhada à sua sombra.
Trata-se da única menção a Lilith em Isaías. Ela faz parte de uma lista de várias personagens em que todas elas são nefárias e indignas de serem associadas a personagens divinas. Se existiam histórias acerca delas, há muito que as perdemos. Mas como é que Lilith passou do livro de Isaías para o centro da história de Adão e Eva? A resposta reside numa antiga tradição judaica chamada Midrash. Quando lemos a Bíblia, encontramos partes em falta nas personagens que conhecemos bem, mas também encontramos nomes sem qualquer história. Quando os rabinos se cruzavam com uma pessoa não identificada na Bíblia, que não tinha qualquer história, tentavam sempre relacioná-la a outra coisa qualquer da Bíblia. Os estudiosos rabínicos do mundo antigo estudavam estes textos sagrados com atenção, em busca de pistas ou referências codificadas que preenchessem estas lacunas misteriosas. Por vezes é a coincidência de duas palavras ou acontecimentos semelhantes que são utilizados no mesmo sítio. Por vezes não vemos a base, porque não lemos o texto original com o cuidado que eles tinham. Mas eles não acreditavam que Deus colocava pessoas na história para depois não dizer nada sobre elas. As tradições rabínicas que preenchem as falhas existentes na Bíblia têm o nome de Midrash. E Midrash provém de uma palavra hebraica que significa descobrir ou investigar. Foi uma aparente discrepância no livro do Gênesis que levou os antigos estudiosos rabínicos a expandir a história de Lilith através da Midrash. Nela existem duas versões diferentes da criação da mulher por parte de Deus. A primeira sugere uma formação simultânea com o homem. Deus criou o homem à sua imagem e criou-os homem e mulher. A segunda surge algumas páginas depois. Então Deus fez cair um torpor sobre o homem, e enquanto ele dormia, tomou uma das costelas do homem. Então o Senhor Deus modelou uma mulher. Existem duas histórias na Bíblia de como a mulher foi criada. Por isso, a tradição rabínica viu a primeira história como a criação de uma mulher diferente. Algures no passado, os estudiosos rabínicos tentaram conciliar as duas versões do Gênesis. Queriam saber quem era esta primeira mulher sem nome. Por fim, associaram-na à mulher demónio mencionada em Isaías e criaram um texto sagrado que relacionava as duas. Os seres humanos possuem um poderoso impulso criativo. E se lhes dissermos, aqui tem esta história que está acabada, a primeira coisa que irão querer fazer é dizer, não está acabada, tenho uma boa ideia sobre como podemos continuá-la. Estamos a contemplar as ilustrações, a ler os trabalhos de antigos escritores judaicos que tinham necessidade de se exprimirem. Foi Lilith, escreveram eles, que rejeitou Adão e a vontade de Deus para se transformar num demónio, uma criatura da noite, uma devoradora da sexualidade e da natalidade. Foi nesta tradição, a Midrash, em que o Zohar e o alfabeto de Ben Sirá se viriam mais tarde a inspirar e desenvolver. Viriam a pintar Lilith como a sedutora da noite e a culpá-la pelas poluições noturnas dos homens. Contava-se que Lilith podia matar uma criança ainda no ventre ou no berço. Estes são medos ancestrais, ligados a lendas que já existiam muito antes da Bíblia ter sido escrita. Sempre se contaram histórias sobre personagens como Lilith, desde as primeiras reuniões à volta da fogueira. Lilith ocupa o espaço mitológico da mulher do mal, um espaço que existe em praticamente todas as mitologias. Em parte tem que ver com o desconforto em relação à sexualidade, mas também à imaginação humana que cria diabos, demónios, todo o tipo de dificuldades para explicar o mal que existe no mundo. O medo que as pessoas tinham a respeito da morte de crianças, que era algo de muito comum no mundo antigo, levaram-nas a culpar Lilith. Porque essa não era obviamente a vontade de Deus. Tinha de ser alguma força maligna que lhes levava os seus filhos. Ao longo da história, Lilith viria a ser temida, nomeadamente nos círculos cabalísticos e ortodoxos, onde ainda hoje se utilizam amuletos de proteção contra ela. Mas a sua história de uma mulher maligna, mas poderosa, não viria a ter lugar no cânon judaico nem cristão.
O que fez com que os líderes religiosos, em particular os masculinos, ficassem tão incomodados em relação a Lilith foi o facto de ela estar associada à sedução, mas também à igualdade total. Durante milhares de anos não houve qualquer igualdade entre homens e mulheres religiosos e líderes religiosos. No judaísmo, cristianismo, islamismo, hinduísmo ou em qualquer outra tradição religiosa. Mas um outro texto perdido irá mostrar-nos que até mesmo uma mulher submissa pode ser uma ameaça para os cânones ortodoxos, principalmente se for uma sacerdotisa pagã, obcecada por um dos maiores patriarcas da Bíblia. Quando José casou com a filha de um sacerdote egípcio, foi um sinal de alarme para muitas pessoas. Por que é que José se casou com uma xixa? Não era uma tradição judaica. Apenas por uma vez ouvimos o seu nome no livro do Gênesis, onde nos é contado que o próprio faraó a ofereceu a José, aquele que vestia o casaco de muitas cores, e que viria a salvar o seu povo da fome. Ela faz parte da sua recompensa por ter interpretado os sonhos proféticos do faraó. E deu-lhe como mulher Asenath, filha de Potifar, sacerdote de On. E José saiu para percorrer o Egito. Isto é tudo o que a Bíblia de hoje diz acerca dela. Não há qualquer referência quanto ao como e ao porquê dela ter sido escolhida para José. José é uma das figuras mais amadas da Bíblia hebraica. Foi vendido como escravo pelos seus irmãos, levado para o Egito, onde se tornou escravo, e ascendeu até ao topo para mais tarde salvar o resto da sua família, a sua tribo, e levá-los para o Egito, onde viveram com todas as regalias até ao êxodo final. Todos os antecessores de José, Jacó, Isaac e Abraão, se casaram com mulheres sobre quem sabemos bastante. E era inconcebível para o leitor da Bíblia que, de repente, José casasse com alguém sobre quem não sabíamos nada. Tornava-se quase imperativo encontrar uma história anterior, para que pudéssemos perceber quem é esta mulher e por que motivo merecia casar-se com José. Uma das coisas que reparamos acerca das narrativas bíblicas é que muitas vezes são bastante resumidas e, por vezes, existem lendas por detrás dessas histórias. O que terá levado a este casamento contrário às leis ortodoxas? Quem era esta descrente que viria ajudar a fundar uma dinastia judaica? Estas questões são respondidas num antigo texto chamado José e Asenath, mas ninguém sabe ao certo quando foi escrito ou por quem. Existem algumas teorias que colocam a sua origem no século I a.C., em Alexandria, no Egito, uma cidade conhecida pela sua biblioteca e população de judeus académicos. De certa forma, assemelha-se ao Midrash, um documento sagrado escrito para explicar assuntos pouco claros, existentes na Bíblia, e que terá evoluído a partir de uma tradição oral ainda mais antiga. As pessoas debruçam-se sobre estas histórias porque, por vezes, contêm algo que pode causar problemas. Quando José casou com a filha de um sacerdote egípcio, foi um sinal de alarme para muitas pessoas que se questionavam. Como é possível este casamento entre um hebreu e a filha não só de um egípcio, mas também de um sacerdote? Uma das razões pela qual as pessoas contam estas histórias é para explicar como é que elas aconteceram, podendo adicionar pormenores que tornam a história mais agradável. O texto de José e Asenath começa em On, a cidade egípcia do Sol, para onde José tinha sido enviado para colher milho durante uma época de abundância. É aqui que ele conhece um sacerdote chamado Potifar. E Potifar tinha uma filha virgem com cerca de 18 anos de idade, mais bela do que qualquer outra virgem da cidade. Asenath rejeitou vários pretendentes, incluindo o próprio filho do faraó. Por fim, o faraó decretou que ela iria ser a esposa de José como retribuição pelos seus fiéis serviços. Mas para José, que tinha as restrições das suas tradições religiosas, teria sido uma oferta impossível de aceitar, mesmo tratando-se de uma ordem do faraó. Ela pertencia à realeza, quer em termos hereditários, quer biológicos. Ou seja, ela era bonita e inteligente, mas também era uma princesa. Mas de todos esses elementos havia um que estava em falta. Ela precisava de ser judia. Mas no início é Asenath quem recusa o acordo. Do ponto de vista de Asenath, por que haveria ela de aceitar um israelita? Um estrangeiro, um fugitivo e antigo escravo. Ela não queria aceitar José até que se encontrou com ele, cara a cara.
Estava sentada à janela quando olhou lá para fora e viu um homem jovem e bonito por quem se apaixonou loucamente. Ficou apaixonada por José, o seu noivo. Ela desceu até à rua para se encontrar com ele e José disse-lhe que não a podia beijar, que não se podia casar com ela porque ela adorava ídolos e ele adorava o verdadeiro Deus. E Asenath ficou profundamente angustiada. Ela retirou o seu véu, cobriu-se de cinzas e chorou amargamente. As cinzas a seus pés pareciam lama devido às suas lágrimas. Asenath meditou durante 7 dias, passando finalmente a orar ao Deus de José. Em resposta, Deus envia-lhe um arcanjo que lhe aparece banhado em fogo, mas assumindo a forma aprazível de José. O que segue é um ritual misterioso que não surge na tradição judaica ou cristã. O arcanjo Miguel apareceu-lhe e fê-la comer a partir de um favo de mel que ela encontrou por artes mágicas no seu quarto. Então saíram as abelhas do favo que a rodearam. E as abelhas saíram dos favos e voaram em círculos em torno de Asenath, dos seus pés à sua cabeça. E mais abelhas pousaram nos lábios de Asenath. E construíram um favo de mel nos seus lábios e purificaram-nos, porque haviam prestado culto a ídolos sem vida. O mel e o néctar são um alimento tradicional dos deuses, o leite do paraíso. E esta ideia de ela ser alimentada com mel é uma ideia de imortalidade e grandiosidade que trespassa toda a mitologia. Existe também uma aparente imagem sexual associada ao favo de mel. Se isto é uma intencionalidade do texto ou não, é incerto, mas é certamente algo de real na história da união entre os dois. Então, purificada, José podia finalmente tomar Asenath como sua mulher. Tinha-se convertido numa esposa judia perfeita e num importante símbolo para uma comunidade cada vez mais preocupada com o tema da conversão. Houve imensos gregos e romanos que se converteram à fé judaica. E temos razões para acreditar que este texto surgiu com o objetivo de justificar essas conversões para o judaísmo. É difícil para as pessoas de hoje imaginarem, mas 10% de todo o Império Romano eram judeus. Na minha opinião, a história tem como propósito reforçar a ideia de que existiam convertidos sinceros e verdadeiros. O povo judeu deveria receber e abraçar. Mas no início do século II depois de Cristo, o imperador romano Adriano começou a aprovar leis que restringiam os direitos dos judeus. E o número de judeus convertidos foi diminuindo. Foi talvez aí que os judeus abandonaram a história de José e Asenath. Redigido em grego e referente a uma história passada no Egito, o texto nunca foi um candidato sério à inclusão na Bíblia hebraica. Do ponto de vista rabínico, poderia haver um problema relativamente a este texto, se este se referisse de facto ao Templo de On, porque o judaísmo rabínico é centrado em Jerusalém, e a ideia da existência de um outro templo teria sido altamente problemática. Mas o crescente movimento cristão no mundo greco-romano do primeiro e segundo séculos estava igualmente preocupado com a questão da conversão e queriam acolher a história de Asenath. Não foi preservada pelos judeus devido à forte influência helénica, mas os cristãos não viam problemas nisso e preservaram-no. Copiaram este texto e é por isso que temos hoje acesso a ele. Embora tenham aparecido dezenas de cópias de José e Asenath em bibliotecas cristãs escritas em grego, arménio, siríaco e latim, o texto também nunca chegou a fazer parte do cânon cristão. Do ponto de vista cristão, não creio que houvesse assim tanta coisa censurável neste texto. Não terá sido escolhido para ser incluído no cânon porque não falava de Jesus. Não estava relacionado com os primeiros discípulos e teria sido apenas mais uma história que as pessoas leriam para se divertirem. Mas vieram outros textos de Alexandria que iriam tornar-se durante algum tempo parte integrante do cânon cristão. Eram chamados de apócrifos, ou textos ocultos. Tratava-se em grande parte de documentos que retratavam as vidas de personagens desconhecidas da Bíblia tradicional. Mas existe uma figura familiar nas suas páginas, um humilde israelita chamado Daniel. Mas a história que encontramos aqui conta uma versão muito diferente acerca dele. A história bíblica enfatiza o estatuto secundário e a humildade de Daniel. Mas aqui ele é uma estrela.
É uma versão da Bíblia hebraica que tem provocado controvérsia desde o tempo em que foi registada pela primeira vez no século III a.C. É maior do que o Antigo Testamento e inclui coisas que não eram consideradas importantes no seio da tradição judaica. Encomendado pelo governador egípcio Ptolomeu II para enriquecer a Biblioteca de Alexandria, o livro seria uma tradução para grego dos textos sagrados judaicos. A obra receberia o nome de Septuaginta e tornava os textos acessíveis a estudiosos de todo o mundo. Reza a história que havia um grupo de sábios judeus que viviam em Alexandria, no Egito, e que foram recrutados independentemente para traduzir a Bíblia hebraica para grego. Quando terminaram, reuniram-se num grande concílio e, ao compararem as traduções, viram que eram idênticas. E visto que eram todas iguais, sabemos que a Septuaginta teve inspiração divina. Conta-se que por volta do ano 200 a.C., Ptolomeu recrutou 6 estudiosos judaicos de cada uma das 12 tribos de Israel, 72 tradutores ao todo, para levar a cabo esta grande obra. E é daí que surge o nome de Septuaginta. Na verdade, eram 72 sábios, embora Septuaginta signifique 70, um número mais fácil de decorar. Contudo, esta história poderá, na verdade, ter sido inventada para sustentar a afirmação de que a Septuaginta era a versão mais fidedigna da Bíblia hebraica, numa altura em que havia várias edições diferentes em circulação. Tem sido sugerido por alguns estudiosos que existiam pelo menos 3 tradições textuais. Uma tradição palestiniana, uma tradição babilónica, que evoluiu para o atual texto tradicional ou massorético da Bíblia hebraica, e uma terceira tradição egípcia separada das outras duas e representada pela Septuaginta. Nenhuma destas tradições concordam em absoluto entre si. A Septuaginta é a mais longa de todas as versões da Bíblia hebraica que surgiram ao longo da história. Contém 12 textos adicionais que não se encontram em mais lado nenhum. Mas que dizem estes textos adicionais da Septuaginta? Alguns são orações ou provérbios, mas a maior parte relata acontecimentos históricos, documentando as vidas de personagens que não constam da Bíblia tradicional, ou apresentando personagens aí mencionadas, mas apresentando-as de forma muito diferente. A mais conhecida é a história de Daniel, o israelita que ficou famoso por ter sido atirado para o covil dos leões pelo rei babilónio Nabucodonosor, na versão atual da Bíblia. Ele era um israelita devoto que se recusou a prestar culto às divindades pagãs e, como resultado, foi alvo de perseguição, tendo sido atirado para o covil dos leões. Mas os leões não abriram as suas bocas e não lhe tocaram. É esta a história clássica. O Daniel da Septuaginta é visto no mesmo cenário, com as mesmas personagens, mas os acontecimentos desta versão apresentam uma imagem muito diferente do próprio Daniel. A diferença entre esta história e a história bíblica de Daniel é que, nesta versão, Daniel é muito mais assertivo, muito mais heróico, uma personagem muito mais proeminente e que é respeitada pelos outros. A história bíblica enfatiza o estatuto secundário e a humildade de Daniel, mas aqui ele é uma estrela. Na versão da história da Septuaginta, que tem o nome de Bel e o Dragão, Daniel propõe-se a demonstrar aos babilónios que eles prestam culto a um falso deus. Os babilónios tinham um ídolo chamado Bel, e o rei adorava-o e prestava-lhe culto todos os dias, mas Daniel venerava o seu próprio deus. Todos os dias ofereciam cereais à divindade. E eles desapareciam por qualquer razão misteriosa. Pensava-se que a divindade os comia, que era isso que os deuses faziam. Comiam as ofertas que lhes eram feitas, e isso provava a existência de Bel. Mas Daniel contesta frontalmente essa crença. E Daniel disse: ó rei, não te deixes iludir, pois isto não passa de barro por dentro e latão por fora, e nunca comeu ou bebeu nada. Daniel disse: eu consigo solucionar isto. E espalhou cinzas pelo chão do templo. As portas do templo foram seladas e trancadas para que ninguém pudesse entrar ou sair. No dia seguinte, as portas foram abertas. Como seria de esperar, a comida desapareceu. Mas existem também pegadas no chão que levam a uma porta secreta.
A fraude foi exposta. Era óbvio que os próprios sacerdotes de Bel estavam a roubar a comida para enganar as pessoas. No capítulo seguinte de Bel e o Dragão, o rei desafia Daniel, mostrando-lhe um outro deus babilónio, uma criatura com aspecto de dragão. Dizeis vós que também isto é feito de latão? Ele come e bebe. Vós não podeis dizer que não é um Deus vivo. Para provar que não se trata de nenhuma criatura divina, Daniel mistura uma poção venenosa em bolos e dá-os ao animal. O dragão comeu-os e rebentou. Então Daniel disse: vejam o que têm estado a venerar. Em Bel e o Dragão, é devido a esta ofensa que Daniel é atirado para o covil. Temos dois Daniéis diferentes nestas duas histórias. Numa, Daniel resiste passivamente à cultura em que se encontra, continuando a rezar ao seu Deus. E na outra, Daniel resiste à cultura ativamente, matando este dragão. Uma vez que a saga de Daniel surgiu tão tarde, poucos séculos antes do nascimento de Cristo, os estudiosos judeus resistiram à inclusão de Daniel no cânon. No tempo de Cristo, os judeus acreditavam que essa profecia tinha terminado. E um texto daqueles não podia ser incluído, pois fora escrito num período demasiado tardio para ser considerado como a palavra inspirada e profética de Deus. Mas no final, a história de Daniel acabaria por ser incluída, embora de forma abreviada. Temos razões para acreditar que Daniel foi quase excluído. Mas tratava-se de uma história tão popular que eles não puderam deixá-la de fora. As pessoas adoravam este livro. Na minha opinião, eles disseram: se vamos canonizar este livro, canonizemos a versão mais curta e não aquela que existe na tradição egípcia, escrita em grego. Vamos escolher a tradição babilónica. E foi isso que fizeram. Por isso, enquanto outras versões da Bíblia hebraica incluem a história com que estamos mais familiarizados, a de Daniel e do Covil dos Leões, apenas a Septuaginta contém as suas batalhas contra Bel e o Dragão. Mas foi esta versão mais comprida e fantástica que viria durante algum tempo a fazer parte de uma tradição maior. As primeiras comunidades cristãs possuíam a versão grega alargada da Bíblia, que foi principalmente adotada no Ocidente. E levaram-na com eles através da Macedónia, através da Península Itálica, tendo chegado até aos tempos modernos. Foram os primeiros padres da Igreja no segundo e terceiro séculos que traduziram a Septuaginta para o latim. Estes textos adicionais que os judeus e mais tarde os protestantes viriam a rejeitar seriam retidos pela Igreja Católica. Estes e outros textos ficariam conhecidos como apócrifos, ou seja, textos ocultos. A diferença entre a forma como os rabinos e os padres da Igreja abordavam os textos que eles consideravam heréticos é que os rabinos ignoravam-nos em grande parte. E os padres da Igreja registavam-nos e discutiam-nos, o que para nós acabou por ser um grande benefício, já que estes textos chegaram até nós porque houve pessoas que os contestaram. Era uma discussão que viria a intensificar-se, à medida que a Igreja Cristã se debatia para decidir que textos deviam ser incluídos na segunda parte da Bíblia, o Novo Testamento. Houve uma certa flexibilidade e fluidez durante a primeira geração e talvez mesmo na segunda, na Palestina, porque os Evangelhos, os textos do Novo Testamento, ainda não tinham sido escritos. Foi neste ponto que a verdadeira batalha viria a começar, à medida que as seitas cristãs em conflito lutavam por aquilo que devia ser considerada a palavra de Deus e aquilo que devia ser condenado como heresia. Embora os conflitos e o derramamento de sangue se tivessem intensificado, de certa forma, seria simplesmente uma continuação de uma tradição há muito iniciada. A única forma de mudar a imagem que as pessoas têm da Bíblia é se não houver um grupo de livros que seja transmitido de geração em geração. Existiam bibliotecas e, com o passar do tempo, alguns dos livros foram adotados e outros foram excluídos. Podemos conjecturar acerca dos motivos, embora não possamos ter a certeza. Mas parece que os livros que foram conservados eram os religiosamente aceitáveis, literariamente comoventes ou emocionantes, mas também os livros que ajudavam a unir e a agregar a comunidade. No final, estes três fatores parecem ter decidido que livros seriam incluídos na Bíblia e os livros que seriam banidos. Não podemos esquecer que quando encontramos um livro que está proscrito, não significa que ele tenha sido proscrito para sempre. Versão portuguesa via satélite.